são os diferentes tipos de testes de software, né? A gente tem alguns testes, né, que precisam ser feitos. Antigamente, galera, eu coloquei esse ponto aqui para lembrar para vocês que por volta ali de 2008, 2009, a gente não utilizava muito o processo de integração contínua, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, não existia muito processo de integração contínua. Ou seja, a gente nem sabia o que que era integração contínua. E, basicamente, o que que é integração contínua? A gente fazer um software e toda vez que a gente termina uma parte específica desse software, quando a gente sobe no nosso Git, né? Ou seja, no repositório de código, é feito, então, tem um script que lê o seu código e faz os testes sobre aquelas funções que você construiu, né? Normalmente são os testes de unidade, são testes de integração, de funcionalidade, para testar aquela feature que você fez. Então, é subir o seu código no Git e ele já começa a fazer os testes ali. Então, a gente não tinha essa integração contínua, a gente não fazia isso. Então, como é que a gente fazia para fazer os nossos testes dos nossos softwares? A gente basicamente fazia os nossos testes, né? Deixa eu ver aqui, professor, eu poderia dizer que seria uma espécie de teste? Sim, também, tá? O bug não seria uma espécie de teste, Luciano, mais para ser mais específico, né? O Luciano fez uma pergunta aqui sobre uma ferramenta utilizada no Ruby, né, que é o bug, para que a gente possa testar os nossos códigos, mas testar não, depurar o nosso código. Então, o bug ele vem mais uma categoria de depuração do código, para ajudar o desenvolvedor a entender como a máquina está funcionando. Sim, tem uma espécie de teste no meio, né? Mas é um teste mais manual do desenvolvedor sobre o próprio código para entender o que está rolando, né? Então, o bug é uma gem, né? Ou seja, uma lib, onde você consegue fazer testes sobre uma aplicação feita em Ruby on Rails. Você também tem o breakpoint, né? Que é uma forma de você conseguir testar, fazer um teste de mesa na sua aplicação, no seu código ali feito em C Sharp, em Java, né? Em várias outras linguagens de programação também. Mas quando você começa a falar de debugar o código, tem a ver com o teste da funcionalidade que você fez, mas é um teste mais para você entender como a máquina está processando o código que você montou. Esse aí não entra para QA, tá? Esse aí é mais entre o dev e entendimento da sua funcionalidade. Na realidade, o QA, ele vai utilizar debug também, mas nos códigos de automação que ele fez, né? Então, ele vai acabar depurando os seus próprios códigos de automação, tá? Mas no nível que você está, Luciano, que é o nível de estar aprendendo lógica de programação e etc., você está mais no nível ali de testes para você entender como é que a máquina funciona, como é que a máquina se comporta com o seu código, tá bom? Não tem muito a ver com essas técnicas de testes que eu estou falando aqui, mas sim, também faz parte de um teste de software, tá? Bom, então por volta ali de 2008, turma, a gente não tinha essa questão de integração contínua, né, de um robô, né, usando os códigos que a gente fez para testar as nossas próprias funcionalidades. Então, o que que a gente fazia? Construía o software, depois que construía o software, os próprios desenvolvedores testavam ali no local a funcionalidade, né? Então, a gente abria o nosso navegador, fazia um cadastro aqui, testava ali. Mas, como sempre, o desenvolvedor ele costuma testar mais ali o caminho feliz, né? O caminho que ele conhece. Então ele vai clicando aqui, clicando ali, testando sempre os caminhos que ele já fez, colocando os próprios CPFs que ele já testou, porque ele quer ir já logo para a próxima feature, né? Então ele não vai explorar muito bem assim aquela parte específica do software que ele está desenvolvendo. Então depois que ele termina de fazer essa parte, ele ali como é que era feito, né, em 2008, a gente mandava esse software lá para o pessoal de infraestrutura, onde o pessoal de infraestrutura pegava esse código e colocava em produção. A gente mandava os nossos scripts para o DBA, script de banco de dados. O pessoal de DBA pegava esses scripts, aplicava no banco de dados e, pum, estava tudo casado. O software ia para um ambiente de produção ou ambiente de homologação, tá? Aí, nesse ambiente de homologação, que a gente mandava primeiro, na realidade, antes de ir para a produção, o pessoal de testes manuais, né? Ou seja, os nossos QAs manuais faziam aquele teste, né? Então, chegava lá para o QA, num ambiente específico, o QA ia lá, pegava aquele software e fazia os testes manuais
sobre aquela questão. Alguns automatizavam os pontos ou outros ali em Selenium para ganhar tempo, né? Mas a maioria fazia teste manual. Então, você tinha dois tipos de profissionais ali que trabalhavam com teste, né? O analista, né, que fazia os casos de teste, então a pessoa passava ali um tempo, né, montando isso aqui, ó. Ou seja, a pessoa vinha e montava um cenário bem parecido com essa forma aqui que vocês viram montando com vocês, ó. Então, você tinha ali o analista de teste, né? Que ele pegava e falava, bom, foi feito essa funcionalidade, então eu vou colocar lá funcionalidade tal, e aí ele escrevia todos os cenários, né? Então, ele colocava, dado que eu entrei com tal, 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 e aí ele colocava todos esses dados aqui, todos esses dados em um caderno. Era bem assim que funcionava, tá? E algumas empresas ainda funcionam assim. Então, ele pegava todos esses dados e colocava aqui, ó. Então, ele ia lá, fazia um cenário, né? Normalmente isso aqui era um fichário, tá, gente? Uma folha que eles conseguiam tirar e colocar, tinha aquele grampo aqui do fichário, e tudo com plástico aqui, né? Então, era até bem bonito a forma como eles colocavam os casos de teste. Então, você tinha um analista que escrevia lá, ó, funcionalidade, caso eu esteja em tal lugar, então tem que fazer isso, com esse usuário, com essa senha, seguindo esse fluxo. Ele colocava esses dados aqui no papel, tá? E aí você tinha os outros testes que não eram os analistas, né? Você tinha os testes que eram os executores. Os analistas ganhavam mais, porque os analistas criavam ali os cenários de teste, criavam os casos de teste, né? Então, eles tinham que ter a criatividade de ir lá testar e colocar os casos de teste que precisava ser feito aqui, todos os tipos de teste que precisava ser feito. Né? Depois que ele fazia esse tipo de teste, normalmente junto com o teste executor, né? Porque eles iam ali pensando como é que ia fazer no teste, ia escrevendo esse teste diretamente no caderno. Depois que faziam isso, tinha o cenário pronto, e aí, obviamente, não era ele mais que testava, né? Aí ele passava para um outro time, que era o time de execução, tá bom? Aí o que o time de execução fazia? Pegava esse fichário, né, esse caderninho, e olhando, olha, que feature que a gente vai testar? Ah, o cadastro de administradores? Então, ele abria lá, ia na seção do cadastro de administradores, beleza. Ah, cenário, dado, aí, ó, vamos imaginar que ele esteja lendo, ao invés de ter aqui, desse jeito aqui, não gira, tinha isso aqui no caderno, tá, turma? Então, ele lê, cenário, criar novo administrador, dado que eu estou como administrador, aí ele ia lendo isso diretamente nesse caderninho. E aí, lendo, ia lá e fazia o teste. Aí lia mais um pouco, ia lá e fazia o teste. Às vezes até no computador mesmo, tá? Olhando o Gira ali, como eu mostrei para vocês, ele ia lendo ali o que estava no Gira e fazendo o teste manual. Lendo o que estava no Gira, fazendo o teste manual, tá bom? Então era assim que a pessoa fazia os testes ali por volta de 2010, né? Por volta de 2011, tá bom? Volto a dizer, esse processo ainda existe em algumas empresas, tá bom? É um pouco mais caro, por quê? Porque você precisa de um profissional para fazer isso, né? Ou seja, você precisa de gente para fazer isso, precisa de profissional para criar casos de teste e profissional para executar. E, obviamente, o profissional para executar, ele nunca vai fazer mais rápido do que uma máquina, tá? Por quê? Porque a pessoa que está fazendo o teste manual, ele pode passar por alguns problemas. Sei lá, de repente, ele está triste porque brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o namorado, com a namorada, né? E às vezes ele deixa passar um caso de teste, às vezes ele deixa passar um cenário, né? Então, isso pode acontecer. Já o teste automatizado, você tem a manutenção de ter que ir sempre olhando para ele, sempre atualizando ele como um software, né? Todo software é um núcleo vivo. Toda vez que você cria um software, você tem que passar por atualizações, você tem que passar por melhorias nesse software. Se caso contrário, ele acaba morrendo. A mesma coisa é o seu teste automatizado. Se você faz um teste automatizado, depois de um tempo você vai precisar dar manutenção nesse teste, porque muda o software, muda o layout, muda as tags que você pegaria para fazer teste automatizado ali. Então, você tem que sempre estar dando manutenção nesse código também, tá bom? Mas a diferença é que o manual, você precisa de muita gente para fazer um teste, né? Você precisa de vários executores para testar aquela parte do software, principalmente quando você vai fazer um teste regressivo, que é fazer um teste de tudo,
todas as funcionalidades que a gente tem. Então, demora-se muito tempo e é caro, porque você tem que contratar vários profissionais. No início de uma empresa, automatizando um processo de DevOps, é muito comum a pessoa contratar um QA manual, né? Ou então um QA, que é um QA genérico, que sabe fazer caso de teste e que sabe testar manualmente, né? E é muito comum isso acontecer. E aí a empresa paga ali um salário, né? 3 mil, 2 mil, né? 4 mil reais para uma pessoa ficar fazendo esses testes manuais, uma pessoa que não conhece ali a automação, e essa pessoa fica o responsável pelo teste. O único problema disso é que atrasa um pouco esse processo de entrega, pelo fato de você ter que testar coisas que não foram automatizadas antes, né? Uma coisa é você testar uma feature nova. Então, obviamente, uma feature nova, você testando e automatizando vai levar mais tempo. Mas quando você tem que revisitar aquela feature que já foi feita há um tempo atrás, aí é óbvio que a automação vai ser mais rápida, porque ao invés de você ter que refazer todo o teste manual, parte daquele teste você vai rodar a automação e parte daquele teste você vai rodar manualmente, já fazendo a automação para que na próxima vez que você for testar aquela feature já tenha automação e você não precise mais fazer esse processo manual. Então, é sempre bom falar de teste manual versus testes automatizados. Então, o teste manual, ele é algo que é como se fosse assim, uma empresa que vai usar algo inicialmente e que ainda não tem noção dos custos de um profissional, então ele vai acabar colocando um teste manual, né? E ali alguns bugs podem passar para a produção, porque não é uma máquina testando, é um ser humano, e o ser humano pode cometer falhas, né? E a outra questão é que acaba ficando um pouco caro, porque no caso de um teste regressivo, leva mais tempo para uma pessoa fazer, um ser humano fazer ao invés de uma máquina. Agora, quando você começa a fazer um teste automatizado, cada teste novo que você vai fazer vai demorar mais tempo, porque além de testar manualmente, você precisa automatizar aquilo que você testou manualmente. Mas uma vez que você automatizou, nas próximas vezes que você vai rodar aquele mesmo teste, fazer um teste regressivo, por exemplo, você tem uma melhor velocidade, ou seja, você acaba ganhando, e às vezes não é nem o humano que faz, às vezes é uma automação ali na integração contínua que faz esse teste regressivo. Então já é outra coisa bacana ali que a empresa precisa pensar. Não, a gente vai fazer dessa forma ou não? Então, tudo depende da maturidade da empresa que você está trabalhando, tudo depende da maturidade sua como um próprio desenvolvedor que há, para que você possa ver o time certo, se está na hora de você automatizar os processos ou se a empresa que você está simplesmente vai fazer teste manual naquele momento, porque não está a fim de gastar ali, de colocar investimento em cima de automação em testes, tudo bem? Então, essas são coisas que a gente precisa pensar ali. É um pouco polêmico, né? A gente tem que discutir bastante sobre isso com a empresa, mas é uma decisão em conjunto.